Hey there, Brainiac, welcome! Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso módulo de neurologia e no vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas particularidades da anatomia do telencéfalo, tudo bem? Então eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente começar os nossos estudos. Aqui e compartilhar. Deixa eu só colocar em modo de apresentação, que aí fica melhor para a gente ver. Pessoal, então essa aula tem como principal finalidade passar pelo roteiro disponibilizado pela professora doutora Mariluz, que é um material de guia que a gente vai utilizar aqui para a nossa matéria da Unipam, aqui no estudo do nosso telencéfalo, tá bom? Mas caso você esteja estudando por essa aula e não assistindo a aula por conta da Unipam, você pode ficar tranquilo também que a gente vai passar por toda a estrutura do telencéfalo, mas a gente vai dar ênfase nessas estruturas aqui que foram solicitadas pela Mariluz, tá bom? Pessoal, antes da gente passar para a anatomia propriamente dita, a gente precisa só lembrar um pouquinho da nossa origem embrionária do sistema nervoso, só para a gente conseguir se localizar onde a gente está, rapidamente. Galera, então, no início do desenvolvimento do sistema nervoso, a gente tem a divisão em três grandes partes. A gente tem o prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo. O rombencéfalo, ele vai virar metencéfalo e mielencéfalo. O mielencéfalo vira bulbo e o metencéfalo vira ponte e cerebelo. O mesencéfalo vai continuar como mesencéfalo e o prosencéfalo vai virar o telencéfalo e o diencéfalo. Diencéfalo são aquelas estruturas que terminam em tálamo. Então, tálamo, subtálamo, epitálamo, hipotálamo. E, além de diferenciar no diencéfalo, o prosencéfalo vai virar também o telencéfalo, que seria a maior estrutura do nosso encéfalo, que é o que a gente vai estar dando uma olhada nessa aula de hoje, tá bom? Então, de onde que veio o nosso telencéfalo? Lá do nosso prosencéfalo, que é isso que a gente vai estar vendo na aula, tá bom? Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver agora os órgãos completamente desenvolvidos. Aqui a gente teria o nosso tronco encefálico, formado pelo mesencéfalo, ponte e bulbo. Aqui, posteriormente, cerebelo. Aqui nessa região, mais ou menos, a gente teria o que a gente chama de diencéfalo. Então, a estrutura do tálamo, hipotálamo, subtálamo, epitálamo. E que toda essa parte maior aqui é o que a gente chama de telencéfalo, tudo bem? E com relação ao estudo do telencéfalo, a gente vai dividir esse estudo em três grandes grupos. Primeiro, a gente vai ver os dois hemisférios do cérebro, depois a gente vai ver os cinco lobos do cérebro, e depois a gente vai ver os giros e os sulcos do cérebro, tá bom? Do nosso telencéfalo. Então, vamos dar início à nossa primeira parte, falar sobre os hemisférios? Galera, então nosso telencéfalo ele é dividido em dois grandes hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E eles são separados pela fissura longitudinal mediana, que é esse espaço que fica aqui entre os dois hemisférios. Essa fissura longitudinal mediana ela pode ser chamada também de foice interhemisférica. Então, esses dois nomes eles são utilizados para separar os dois hemisférios cerebrais. Ou a fissura longitudinal mediana, ou foice interhemisférica. Tudo bem? Nessa primeira parte, só isso, bem tranquilo, a diferenciação dos dois hemisférios e o que separa eles. Agora, galera, a gente vai fazer a divisão dos lobos, que são essas grandes estruturas do cérebro. A gente tem cinco grandes lobos do nosso telencéfalo. A gente tem o lobo frontal, lobo parietal, lobo temporal e lobo occipital. Aqui nessa imagem a gente consegue ver melhor. Se a gente levantasse o lobo parietal e abaixasse o temporal, a gente ia ver que tem uma estrutura interna aqui que é chamada de lobo da ínsula, tá bom? Então esse é o quinto lobo, o lobo insular, lobo da ínsula. E galera, quais são as funções desses lobos? Vamos passar rapidamente por elas para depois a gente entender a anatomia melhor. O lobo frontal está relacionado muito com as nossas questões mais racionais. Então, nosso comportamento, a nossa fala, nosso pensamento crítico, nossa habilidade de raciocinar mesmo, está aqui no nosso lobo frontal. Aqui no lobo occipital, ele está relacionado mais com o processamento das nossas visões. Aqui no lobo temporal, ele está relacionado com o processamento da nossa audição. E a gente vai ver depois que a gente tem estruturas internas aqui que compõem o nosso sistema límbico, que está aqui próximo ao nosso lobo temporal. Então, ele vai estar relacionado muito também com a nossa questão das emoções e a questão do processamento de memórias também. E com relação ao lobo parietal, ele tem como principal função a gente fazer o processamento da somestesia. Então, a nossa capacidade de sentir tato, sentir temperatura, sentir dor.
Então, ele está relacionado com a nossa anestesia, os receptores táteis do corpo, tudo bem? E, por último, o lobo insular, ele está muito relacionado com o nosso controle de alimentação, a nossa capacidade de gustação alimentar, tá bom? Então, esses são os 5 grandes lobos que a gente tem no nosso telencéfalo. E, pessoal, então a gente já fez as 2 grandes divisões. A gente fez a divisão em hemisférios, direito e esquerdo, separados pela fissura longitudinal mediana. E a gente fez a divisão também dos nossos lobos, lobo frontal, parietal, temporal, occipital e lobo da ínsula. E falou um pouquinho da função de cada um deles. Mas vocês estão percebendo que cada um desses lobos, eles têm várias estruturas, várias ruguinhas dessas aqui, e cada ruguinha é separada por um espaço? Essas ruguinhas, essas estruturas é o que a gente chama de giros. E esses espaços que separam elas são os sulcos. Então a gente vai dar uma olhada agora em cada giro, em cada sulco que tem nos nossos lobos, tudo bem? Então isso é o que a gente vai fazer para dar uma aprofundada no estudo do nosso telencéfalo, tá bom? Pessoal, então, deixa eu passar para a próxima imagem. Está meio lenta aqui as imagens. Mas aqui, ó. Quando a gente vai estudar os giros e os sulcos, a nossa primeira forma de localizar é ver esse grande sulco aqui que está na região do meio do nosso cérebro, que ele é chamado de sulco central. O sulco central ele vai separar o lobo frontal do lobo parietal. Então, esse é um dos principais sulcos do nosso corpo. A gente começa o nosso estudo por ele. O sulco central separa o lobo frontal do lobo parietal. E aqui lateralmente a gente tem o sulco lateral. O sulco lateral, ele vai separar o lobo temporal do lobo frontal e parietal. Então esses são os 2 grandes sulcos que a gente tem no nosso corpo. O sulco central e o sulco lateral. Tudo bem? Então agora voltando um pouquinho aqui para o sulco central, gente. Aqui a gente tem esse espaço, então, que é o sulco central. Antes do sulco central, a gente tem o giro pré-central. E antes dele, o sulco pré-central. Agora, depois do sulco central, a gente tem o giro pós-central e o sulco pós-central. Tudo bem? Então, esses são os espaços e estruturas que tem nessa região mais do meio do nosso cérebro. O sulco central, que separa o lobo frontal do lobo parietal. Antes do sulco central, o giro pré-central. E antes do sulco pré-central. Depois do sulco central, a gente tem o giro pós-central e o sulco pós-central, tudo bem? Então, agora a gente pode entrar especificamente em cada um dos lobos. Vamos começar pelo lobo frontal? Galera, aqui no lobo frontal parece que é muita coisa, mas a gente resume bem simplificadamente. A gente tem 3 giros e a gente tem 2 sulcos que vão separar eles. A gente tem o giro frontal superior, o giro frontal médio e o giro frontal inferior. O giro frontal superior e médio, eles são separados pelo sulco frontal superior. E aqui a gente teria o sulco frontal inferior. Então, essas são as estruturas e espaços que a gente consegue encontrar no nosso lobo frontal. O sulco frontal superior e o sulco frontal inferior. E a gente tem também os giros, giro frontal superior, giro frontal médio e giro frontal inferior. Galera, quem quiser aprofundar no giro frontal inferior, não está no roteiro da Mariluz. Você não tem obrigação de saber isso se você for do IPAM. Mas o giro frontal inferior, ele é dividido em 3 grandes partes. No giro orbital, no giro triangular e no giro opercular. O giro triangular e opercular formam o que a gente chama de área de Broca, que está relacionado com a motricidade da nossa fala. Então, a capacidade que a gente tem de conseguir falar, de se comunicar, é por conta dessa junção aqui, que ela é chamada de área de Broca. A junção do giro triangular do giro opercular, tudo bem? E aqui nessa região, mais ou menos, a gente tem o que a gente chama de área de Wernicke. A área de Wernicke está relacionada com o nosso processamento da nossa linguagem. Então, eu falei primeiro que a área de Broca está relacionada com a nossa motricidade da fala, e isso está relacionado com a nossa habilidade de compreender a fala. Tudo bem? Mas só uma curiosidade mesmo, que a gente tem que saber mesmo, giro frontal superior, médio e inferior, que são separados pelo sulco frontal superior e sulco frontal inferior. Tudo bem? Galera, com relação ao lobo temporal, a gente segue literalmente a mesma linha de raciocínio. É a mesma coisa, só vai separar o que só vai mudar o que é frontal para temporal. Então, que a gente tem o giro temporal superior, o giro temporal médio e o giro temporal inferior. E o que vão separar eles? Os sulcos. Sulco temporal superior e o sulco temporal inferior.
Então, aqui a gente já terminou tanto o lobo frontal quanto o lobo temporal. Então, agora vamos passar para o lobo parietal, galera. O lobo parietal é esse que é delimitado pelo sulco central, esse posterior aqui. No mais posterior, a gente tem o occipital. Então, o parietal é o que fica entre o sulco central e o nosso lobo occipital, tudo bem? E aqui no lobo parietal, a gente tem a divisão em dois grandes lóbulos. Nossa, ficou preto. A gente voltou. A gente tem a divisão em dois grandes lóbulos, o lóbulo parietal superior e o lóbulo parietal inferior, que são separados entre si pelo sulco intraparietal. Tudo bem? Além disso, galera, a gente tem outros dois giros importantes aqui no nosso lóbulo parietal, que é o giro supramarginal e o giro angular. E como que a gente vai fazer a identificação do giro supramarginal e do giro angular? A gente vai pegar aquela estrutura que eu falei para vocês, aquele espaço que eu falei para vocês, que é o sulco lateral. Aqui também se falando fissura de Sylvius. Quem gosta de falar esse nome, eu acho que fica muito mais fácil a gente falar sulco lateral. Mas, ó, a gente vai seguir o sulco lateral, e ele vai terminar aqui, ó. Ele vai terminar nosso giro supramarginal. E como que a gente vai achar o giro angular? A gente vai pegar o giro temporal, o sulco temporal superior. A gente vai seguir o sulco temporal superior, seguir aqui. E quando ele terminar, a gente está no giro angular, tudo bem? Então, giro supramarginal, a gente segue o sulco lateral. E para achar o giro angular, a gente vai seguir o sulco temporal superior, tudo bem? Então, galera, a gente já passou pelas estruturas, então, do lobo frontal, do lobo temporal e do lobo parietal. E a gente fez aquela delimitação também do sulco central, giro pré-central e giro pós-central. Sulco pré-central e sulco pós-central, tá bom? Agora vamos passar para esse outro corte, galera, só para a gente entender, conseguir se localizar bem também. Galera, aqui nessa região, então, que lembra que eu falei para vocês que nessa região mais posterior a gente tem o lobo occipital? E aqui no lobo occipital, a gente tem essa grande estrutura que é chamada de cúneo. Antes do cúneo, a gente tem o pré-cúneo. Então, pré-cúneo, depois a gente tem o cúneo. E vocês estão vendo que tem dois sulcos que eles delimitam essa grande estrutura aqui, que é o cúneo? A gente tem esse sulco aqui, em que ele vai dividir o lobo occipital do lobo parietal. Então, ele é chamado de sulco parieto occipital, tá bom? E esse mais embaixo é chamado de sulco calcarino. Eu gosto de lembrar de calcanhar, que fica parece a localização do calcanhar, né? Fica mais embaixo, fica mais para trás. Então, esse aqui seria o giro calcarino, tá bom? Só um macete para a gente conseguir lembrar melhor. Então, giro parieto occipital e giro calcarino, que eles vão delimitar o giro cúneo, tá bom? Beleza. Outra coisa que a gente pode identificar aqui é esse grande giro também, que ele é chamado de giro do símbolo. O giro do símbolo, ele vai ter duas ramificações. Aqui a gente tem o giro do símbolo, em cima dele tem o sulco do símbolo. O sulco do símbolo que vai ter essas duas ramificações. Por aqui, a gente já pode terminar para quem está estudando pelo NIPAM. A gente tem o giro do símbolo, a gente tem o sulco do símbolo. Mas para quem quer ir de maneira mais aprofundada também, aqui o sulco do símbolo tem essas duas ramificações, que é o sulco paracentral e o ramo marginal. E aqui entre o sulco paracentral e o ramo marginal, a gente tem o lóbulo paracentral também. Um lóbulo muito importante, principalmente no nosso controle esfincteriano, tá bom? Então, aqui giro do símbolo, sulco do símbolo. No sulco do símbolo, a gente encontra o sulco paracentral, superior a ele, que é delimitado pelo ramo marginal e pelo sulco paracentral também. E galera, inferior ao giro do símbolo, vocês estão vendo que tem essa estrutura branca? É chamada de corpo caloso. O corpo caloso é o que conecta os dois hemisférios do cérebro. E é o que permite com que na nossa motricidade, o lado direito controle o lado esquerdo o lado direito do cérebro controle o lado esquerdo do corpo e o lado esquerdo do cérebro controle o lado direito do corpo. É por conta dessa estrutura que ela é chamada de corpo caloso, tudo bem? E aqui, entre o corpo caloso e o giro do símbolo, a gente tem o sulco do corpo caloso. E esse corpo caloso ele é dividido em quatro grandes partes. A gente tem essa mais fininha, mais magrinha, que ela é chamada de rostro. Aqui, o joelho do corpo caloso. Aqui, o tronco ou corpo do corpo caloso. E mais, na parte mais distal, a gente tem o esplênio. Então, essas quatro grandes regiões que vão delimitar o nosso corpo caloso. O rosto, joelho, tronco e esplênio. Tudo bem? E galera, outra coisa interessante da gente ver aqui
seria o que a gente chama de giro occipitotemporal. Por que que ele tem esse nome? Porque ele junta o lobo occipital do lobo temporal. Então, mesmo que seja um nome grande, parece um pouquinho difícil, a gente vai pela lógica, a gente consegue delimitar muito bem. Então, juntou o lobo temporal do lobo occipital, giro occipitotemporal. Tudo bem? A gente tem o giro occipitotemporal medial e o giro occipitotemporal lateral. E o que que separa o giro occipitotemporal medial do lateral? O que a gente chama de sulco colateral. Tudo bem? E pessoal, vocês estão vendo que a gente tem o giro occipitotemporal medial e ele vai continuando e recebe outro nome? É a mesma estrutura, só que elas têm funções diferentes, então a gente dá nomes diferentes para elas. Então, mesmo pedaço de carne aqui. Então, o giro occipitotemporal medial, ele vai continuando, continuando, e vira o giro para-hipocampal, que está aqui perto do hipocampo, uma estrutura muito importante na consolidação das nossas memórias. Então, o giro occipitotemporal medial, e sequente a ele, o giro para-hipocampal. E nessa região mais distal do giro para-hipocampal, a gente tem a estrutura que é chamada de unco, tá bom? A gente consegue ver isso. Aqui eu acho que está um pouquinho melhor delimitado. Aqui a gente teria, aqui, ó, o, o giro occipitotemporal medial, aqui o giro occipitotemporal lateral, que são separados entre si pelo sulco colateral, tá bom? Então aqui ainda no giro occipitotemporal medial, a gente tem essa continuidade, que seria o, o giro, o giro paripocampal. E do giro para hipocampal, a gente passaria para o unco, essa parte mais distal, tudo bem? Então, essas são as estruturas que a gente tinha que localizar com relação ao nosso telencéfalo. Agora, galera, vocês lembram que a gente tinha um quinto lóbulo, que é chamado de lóbulo da ínsula? O lóbulo da ínsula ele é bem tranquilo da gente ver ele. Ele tem só ele só tem quatro nomes: dois sulcos e dois giros. O sulco, a gente tem o sulco central da ínsula e a gente tem o sulco circular, que vai circular a ínsula. O sulco central tem que tomar cuidado para não confundir, porque a gente tem um sulco central lá no nosso encéfalo, no nosso telencéfalo também, que é esse grande sulco aqui, ó, sulco central, o sulco central do telencéfalo, e a gente tem o sulco central da ínsula. Nossa, o computador travando pra caramba, tá dando para passar a imagem. Aqui, ó, voltou. Então, o sulco central da ínsula, tá bom? O sulco central da ínsula, ela vai separar os giros curtos do giro longo. Então, lembra de fazer essa diferenciação também. Aqui no plural, giros curtos, e aqui no singular, giro longo, tá bom? Então, é isso que a gente tem que saber com relação à ínsula. Sulco central, sulco circular, os giros curtos e o giro longo da ínsula. Vamos passar mais um. Nossa, tô travando pra caramba, não tá passando. Hum. Nossa, não tá passando a imagem mesmo. Aqui, ó. Aqui no lóbulo da ínsula, então, os quatro grandes nomes, né? O sulco central, o sulco circular, os giros curtos e o giro longo da ínsula. Tudo bem? Galera, eu coloquei essa imagem só para a gente conseguir diferenciar a substância branca da substância cinzenta, tá bom? Lembrando que a substância cinzenta é formada majoritariamente pelos corpos celulares dos neurônios, então ela fica um pouquinho mais escura. Enquanto a substância branca é formada mais pelos axônios. Os axônios são revestidos pelas bainhas de mielina, então elas ficam geralmente mais claras. Aqui no nosso telencéfalo, que é o que a gente está estudando nessa aula, a gente tem a a substância cinzenta ela é mais externa, enquanto a substância branca ela é mais interna, tá bom? Então, substância cinzenta, os corpos celulares, e substância branca, mais os axônios revestidos pelas bainhas de mielina. Eu coloquei imagem da medula também, só para a gente lembrar que na medula isso vai mudar. Como aqui no telencéfalo ou a substância cinzenta é externa e a substância branca é interna, aqui na nossa medula a substância cinzenta vai ser interna e a substância branca ela vai ser externa. Tudo bem? E ó, vai demorar pra passar de novo. Ah, não, que ódio. Mas galera, eu tô terminando a aula, juro. Agora falta só a gente ver um pouquinho do sistema ventricular. Então, aqui, só para finalizar a nossa aula, a gente vai dar uma olhadinha no que a gente chama de sistema ventricular. O sistema ventricular ele é o seguinte:
o nosso sistema nervoso, ele fica imergido em um líquido que ele chama líquido céfalo-raquidiano. Céfalo de encéfalo, raquidiano de medula. Mas a gente pode chamar ele só de líquor, significa a mesma coisa. Então, eu vou falar líquor para facilitar aqui a nossa vida. E o líquor, ele vai circular por espaços que ficam no nosso cérebro, que eles são chamados de ventrículos. São 4 ventrículos que a gente tem. A gente tem 2 ventrículos laterais, aqui ó, 2 ventrículos laterais. O terceiro ventrículo, e o quarto ventrículo, tudo bem? Então é por aqui que o nosso líquido céfalo-raquidiano ele vai passar. Quem quiser saber de maneira um pouquinho mais aprofundada também, os ventrículos laterais se comunicam com o terceiro ventrículo por meio do forame interventricular, também chamado de forame de Monro. E aqui, o terceiro ventrículo se comunica com o quarto ventrículo por meio do aqueduto cerebral, também chamado de aqueduto mesencefálico. Ele fica lá na região do mesencéfalo, nosso tronco cefálico. Mas o importante mesmo da gente saber é que a gente tem esses passos, os 2 ventrículos laterais, o terceiro ventrículo e o quarto ventrículo, por onde circula o líquido céfalo-raquidiano, o líquor, tá bom? Aqui eu coloquei essa imagem só para a gente conseguir visualizar um pouquinho melhor. Aqui, ó, aqui a gente tem o nosso tronco encefálico, né? Mesencéfalo, ponte e bulbo, aqui o cerebelo. Vocês estão vendo que o aqueduto cerebral ele fica bem posterior aqui ao nosso mesencéfalo, por isso que ele também pode ser chamado de aqueduto mesencefálico. E aqui, bem, logo posterior à ponte, a gente teria o assoalho do quarto ventrículo. Inclusive, a gente consegue perceber ele quando a gente pega uma imagem quando a gente vai estudar o tronco cefálico. A gente vê lá na porção posterior da ponte que a gente tem o assoalho do quarto ventrículo. É por aqui que ele passa o quarto ventrículo. E galera, eu coloquei essa imagem por quê? Porque a gente tem que analisar uma estrutura que é a estrutura que produz o nosso líquor, que é essa estrutura em vermelho aqui, chamada plexo coronoide. O plexo coronoide, ele fica entre o tálamo, que é essa estrutura verde aqui, e entre o nosso fórnix, que é essa estrutura amarela. Esse laranja grandão aqui é o nosso corpo caloso. Então aqui é amarelo o fórnix, o verde o tálamo, e entre eles o plexo coronoide. Eu coloquei essa imagem porque aqui, na que eu tinha colocado para a gente explicar, ele não aparece. Vocês estão vendo que aqui o fórnix ele fica diretamente conectado ao tálamo, mas entre o fórnix e o tálamo a gente teria o plexo coronoide, responsável pela produção do líquido cefalorraquidiano, tudo bem? Pessoal, então vamos voltar aqui no nosso roteiro, só para a gente ver se a gente contemplou tudo. Daqui no hemisfério direito, hemisfério esquerdo, separados pela fissura longitudinal mediana. Os lobos do cérebro, a gente passou por eles e viu as funções. A substância branca e a substância cinzenta, cinzenta mais externa no telencéfalo e mais interna a branca. A gente viu o sulco lateral, o sulco central. No lobo frontal, a gente viu todas as estruturas dele, os giros e os sulcos. No lobo temporal, a gente viu todas também. No lobo parietal, o giro pós-central, o giro pós-central e o sulco pós-central. A gente viu os lóbulos parietal superior e inferior também, separados pelo sulco intraparietal. No lobo insular, a gente viu os 4 nomes também. Aqui no sulco do símbolo, a gente viu também giro do símbolo, corpo caloso, as divisões do corpo caloso, o sulco do corpo caloso, o giro cúneo, que é delimitado pelo sulco calcarino e o sulco parieto occipital. Aqui no lobo temporal a gente falou do giro occipitotemporal medial, o sulco colateral, que separa o giro occipitotemporal medial do giro occipitotemporal lateral, e o sulco occipitotemporal. O sulco hipocampal, o giro parahipocampal e o únculo. A gente só não viu o bulbo olfatório e o trato olfatório, mas os ventrículos laterais e o plexo coroide foi o que a gente viu por último também. Pessoal, só passando com vocês rapidinho então também, questão de 1 minuto isso aqui. Aqui, a gente tem 12 pares de nervos cranianos, né? Então, nervos que saem do nosso cérebro ou do nosso tronco cefálico. A gente tem só 2 que saem do nosso cérebro. O de número 1, que ele é chamado de olfatório, e o de número 2, que ele é chamado de óptico. O de número 1, o olfatório, é esse aqui, ó, grandão. Aqui a gente tem o bulbo olfatório, essa porção que é mais gordinha, e ela vai ter um segmento, que é o trato olfatório, tudo bem? Então, essa é a última estrutura que a gente tinha que analisar, o trato olfatório e o bulbo olfatório. E aqui a gente finaliza, então, a generalidade do nosso telencéfalo na nossa aula de sistema nervoso central. Espero de coração ter ajudado. E qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade para tirar a dúvida comigo também, tá bom? Um abraço. E até mais.